Holisticamente falando! Oi, pessoal! Hoje vamos trazer um tema bem diferente. Vamos falar sobre registros acásticos. E a nossa colega aqui, Silvinha, tem uma experiência bem maior que a nossa com isso, né, gente? Com certeza. Ela vem estudando. Tem mais ou menos um ano e pouco, quase 2 anos que eu tenho feito alguns cursos na área. E esse é um assunto que me fascina, né? E o que são registros acásticos, meninas? O que são? Eu acho que você pode explicar melhor pra gente. É porque a gente tem experiência fazendo terapias, consultando, né? Mas você estudou. Então, gente, vamos imaginar assim. Imaginem uma grande biblioteca. Aonde nessa biblioteca todos os livros contam a história de alguém. Minha história está lá nessa biblioteca. Tudo que eu fiz no meu passado, nas minhas vidas passadas, meus pensamentos, meus sentimentos, os acontecimentos da minha vida estão registrados nesses livros. O meu presente, os meus sentimentos do presente, os meus sentimentos do futuro, porque depois a gente até vai conversar sobre isso, né? Que o tempo é uma coisa muito relativa. O que é presente, o que é passado, o que é futuro. Depois a gente vai conversar sobre isso. Enfim, nessa biblioteca, vamos dizer que os registros acásticos, os akashas são essa grande biblioteca, e a tua história, teu passado, teu presente, teu futuro, o passado, o presente e o futuro do planeta Terra, da Lua, do Sol, enfim, o que você olhar tem uma memória, tem uma lembrança e tá tudo nessa biblioteca. E o que é a leitura de registros acásticos? É uma forma, uma energia que a gente trabalha, onde energeticamente a gente vai até essa biblioteca, pega o livro a respeito do assunto que a gente quer, abre e lá está toda a história. Então, eu tenho dúvidas sobre algumas coisas que aconteceram, eu queria entender porque na minha vida as coisas acontecem de certa forma e não da outra forma. Enfim, aí você vai me perguntar, eu vou me concentrar e vou nessa biblioteca e vou chegar lá e falar, olha, preciso do livro da pessoa, o bibliotecário vai me dar o livro, eu vou olhar e pronto. Eu vou trazer para você a resposta do que, por que você passa por isso. Sim. Basicamente, a leitura de registros acásticos acontece assim. Eu li, né? Nós vimos que o akasha é uma palavra em sânscrito e significa, a pronúncia seria akasa e significa o éter, né? O espaço. E agora faz todo sentido porque o éter é o quinto elemento, é o elemento que está no plano espiritual, né? Quem está aqui encarnado na 3D, na dimensão física, a gente aqui tem 4 elementos, terra, fogo, água, ar. Mas o elemento do plano espiritual, da 4ª dimensão, da 5ª, enfim, das outras dimensões acima da 4ª, é o éter, né? É esse elemento éter. Então, akasa significa éter ou espaço, né? Uma coisa interessante que eu vi foi uma terapeuta, né, estudiosa dos registros akásticos, dizendo que os akashas é um espaço, né, energético, onde lá está registrado tudo que já aconteceu com toda a humanidade, né? Então, assim, é como se fosse um grande arquivo que a gente pode acessar como se fosse teras de dados arquivados, né, de todo mundo que já passou e que passa e que está por aqui. Eu acho realmente uma coisa assim encantadora. E eu vi essa terapeuta falando que o primeiro contato que ela teve com esse tema registros acásticos, ela é americana, foi através de Platão, lendo os livros de Platão. Então eu não posso falar sobre isso porque eu não li Platão. Eu já li muito sobre Platão, mas eu nunca peguei um livro de Platão para ler. Mas ela disse que o primeiro contato foi em Platão. E isso me trouxe uma curiosidade para ler. E ela disse que nos Estados Unidos o conhecimento e a busca maior e o estudo e os cursos e as terapias relacionadas a registros acásticos chegaram por meio do conhecimento que a Madame Blavatsky, né? A Helena Blavatsky levou para os Estados Unidos. Então, assim, eu acho um tema por si só interessantíssimo. E se eu contar aqui, a gente vai contar, né, nossas experiências
Porque eu acho que pelo menos umas 5 vezes ou mais eu já fiz terapias e leituras de registro acástico. Já fui buscar atendimento, né? Só com a minha amiga Silvia já foram algumas. Várias. Mas com outros terapeutas. Nos Estados Unidos eu já fiz, no Brasil, em vários lugares. E eu posso dizer que cada uma dessas leituras de registro me trouxe esclarecimento, insight, entendimento muito profundo. Que, de certa forma, destravou alguma coisa para minha vida continuar fluindo. Então, eu vou depois compartilhar mais, mas foi bem interessante. Você também, né, Ju? Também, na verdade, são experiências que trazem pra gente revelações de algo que precisamos entender naquele momento. Eu percebi que de todas as vezes que eu fiz, a cada vez era revelado algo para aquele momento que eu estava passando. Porque eu entendo que as informações, elas têm que ser liberadas à medida que a gente tem maturidade para entender aquilo. Porque muitas pessoas podem entrar para saber, eu quero matar uma curiosidade. E nunca vai ser útil matar uma curiosidade. Você tem que ter uma informação que vai ser importante para você tomar uma decisão, para você entender alguma coisa, para você mudar alguma coisa na sua vida, ou então para você parar de repetir um padrão. Então, eu percebi que existe alguma inteligência que controla a liberação dessas informações. Não é algo assim que, eu quero saber se eu fui não sei quem. Isso não é útil, não tem uma importância. E, inclusive, em todas as vezes em todos os meus estudos, sempre fica muito claro isso, que os registros acásticos, eles não é uma terapia adivinhatória. Entendeu? Então, se você não souber fazer a pergunta, você não vai obter a resposta. Exatamente. Né? E eles são muito claros, assim, tal coisa vai acontecer, é tipo sim ou não. Não, sim, aí você não vai ter resposta. Então, você tem que, na verdade, é alguma coisa, eles só vão responder quando você realmente tiver uma necessidade. Você precisa entender uma relação com uma pessoa, por exemplo, assim, você pode perguntar para os registros, qual é o porquê que eu tenho conflito com tal pessoa, né? Por que eu tenho uma relação assim com tal pessoa, ou por que tal coisa sempre acontece na minha vida. Sim. Tal pessoa veio na minha vida para me ensinar o quê? Ou então, por que eu tenho determinado problema de saúde que ninguém explica? Eu aprendi nessas vezes que eu fui atendida que a pergunta que vai ser feita, ela é muito importante. É a parte mais importante. Para você ter que formular, um bom terapeuta, ele vai entender o que está no seu âmago, o que você quer com aquela consulta, e ele vai conseguir colocar aquilo ali numa pergunta que você vai conseguir ter uma resposta mais clara. Eu entendi isso também. A capacidade do terapeuta de reformular a nossa pergunta, entendendo bem o que a gente está precisando naquele momento, para que a resposta venha o mais clara possível. Porque, pelo que você fala também, e pelo que alguns terapeutas eu ia falando, nem sempre a resposta vem em formas de frases ou palavras. Pode vir imagens, né, Silvia? No meu caso, vem com imagens, né? Assim, e é muito interessante. Eu pergunto, por que tal pessoa, qual é a necessidade de tal pessoa passar por essa situação, pela situação X? E aí não vai falar assim, a pessoa precisa disso porque ela precisa aprender aquilo. Não, vem uma historinha. Eu sou a rainha das historinhas, né? Vem uma historinha. Sim. Às vezes vem uma cena de um filme, às vezes vem uma cena super conhecida de todo mundo, e aí cabe a mim interpretar. E às vezes eu vejo a pessoa em certas situações fazendo certas coisas que explicam por que ela está naquela situação. E aí eu vou perguntando, mas o que ela faz para sair disso? O que ela faz para melhorar aquilo? E aí a historinha vai se montando, entendeu? Então, na minha leitura de registros funciona assim, mas realmente tem pessoas que veem frases, tem pessoas que escutam, né? Sim. Então aí vai depender de cada... Sim. A maneira do entendimento é de cada... Sim. De cada... o canal receptor, né? E às vezes a própria pessoa que está recebendo a terapia também tem as visões, a depender de quanto ela está desenvolvida nessa questão da clarividência. Sim. Inclusive foi isso que me fez
querer aprender sobre registros. Eu lembro que em 2021, eu acredito... no início de 2021, eu fiz a minha primeira leitura de registros acásticos. E aí a pessoa começou a ler, e aí ela falava, fecha os olhos, se você... Eu fazia a pergunta, né, e ela fechava os olhos lá. Ela falou, fecha os olhos também, se vier alguma coisa. Eu via tudo que ela falava. Era como se a gente entrasse no mesmo canal, assim, a gente estivesse no mesmo canal, e aí eu conseguia compreender o que ela estava falando, porque eu também enxergava. Mas isso também não necessariamente... Esse é um dom seu, porque eu já fiz umas 6 vezes e eu não consigo visualizar. E aí é isso, aí depois, eu acho que depois de umas 2, 3 leituras que eu fiz, aí eu falei, poxa, eu quero aprender também. E aí por isso que eu entrei na escola, inclusive eu entrei com a primeira pessoa que leu pra mim. Posso falar o nome dela, Pode. né? A Thaisa Kashimoto, minha grande mestra de registros acásticos. E aí ela leu pra mim, desde a leitura dela e as outras leituras que eu fiz com outras pessoas, aí eu vi assim, poxa, mas eu tenho essa facilidade pra ver também, então eu quero aprender mais, eu quero começar a acessar sozinha, né? Sim. E aí é todo um caminho que vai se abrindo, né? Uma coisa interessante que uma vez uma terapeuta estava falando assim, eles estão me dizendo, eu falei assim, mas eles... Ela fala assim, olha, é um coletivo, né? É um coletivo de seres, né? Que cuidam desses registros e a gente... Tem gente que fala ele, mas é um coletivo, são seres que estão ali cuidando dos registros, né? Agora, uma coisa que eu sou uma pessoa que assisto e leio muito, né? Em tudo, me interessa dessa área holística, espiritualista. E na outra terapeuta que eu vi dando entrevista, também americana, ela falou que ela sabe que às vezes, quando ela está lendo para ela mesma, ela está acessando o eu superior dela. Que a gente tem, né, gente, a centelha divina dentro da gente, a gente tem a essência de Deus na gente. Sim. Né? Então, o que Jung, outros psiquiatras, psicanalistas falam, na psicologia você vai ver falar do eu superior, o eu médio, o eu inferior. Que quando a gente vive no ego, a gente está no nosso eu inferior. Que quando a gente acessa aquela melhor parte da gente que alguns chamam de alma, outros chamam de centelha divina, essência divina, né? Então, quando a gente acessa essa melhor parte nossa, a nossa alma, é aquele ser que sabe de tudo, que sabe o nosso projeto encarnatório, que sabe qual é o caminho de fluidez para a vida da gente, né? Nosso eu superior. E que a gente pode, todo mundo pode acessar essa nossa melhor parte, né? Então, eles sugerem a gente... quem gosta de rezar, reza. Quem gosta de respirar, faz exercício de respiração. Quem sabe silenciar a mente, se concentrar, se concentra, meditar. E nesses momentos é quando a gente recebe as melhores intuições. E isso não vem só dos nossos amigos, que tem gente que chama de anjo da guarda, ou mentor, ou guia. Não, nem sempre. Muitas vezes é a nossa própria alma, né? Nossa melhor parte, a essência divina na gente, dando pra gente aqueles insights, aquelas dicas de um caminho a seguir. Então eu vi essa terapeuta falando que muitas vezes ela acessa o eu superior dela ali para ver os registros, ou o eu superior da pessoa que está sendo consultada. Eu acho que também é o meu caso. Porque assim, talvez sejam meus mentores, né? Mas assim, eu digo que eu tenho muito mais intimidade com esse ser que é um ser que vem e me fala. Eu não vejo, mas eu sei que tem alguém sempre me explicando. Olha, essa imagem tá falando isso, isso, isso. Ou então, faz isso, não faz aquilo. Em várias situações e em vários tipos de leituras que eu faço, eu sempre tem um ser que me fala. E eu sei, porque eu já... Aliás, na verdade, né, a gente nunca sabe, né? Mas assim, eu acredito que seja porque eu não vejo ele como um eu, aliás, como um mentor. Eu vejo ele como eu. Só que é um eu... Trabalhado. É um eu trabalhado, assim, tipo assim, é como se eu saísse. O eu que não tem que pagar boleto, que não tá com os problemas da 3D. Não, eu falo assim, né? Eu até falei pra vocês, é um eu assim que parece... É um eu melhorado. Que eu saio de mim, eu fico aqui em cima, e aí chega um eu igualzinho a mim, mas diferente, que vem conversar comigo.
E nós dois olhamos para esse eu, desse terceiro Com a eu, que sou peninha, eu. com a peninha, falando né, assim, amiga? Tipo, olha, esse aqui é o eu físico, né? É o eu dos boletos, é o eu do ego, né? Que a gente, por mais que trabalhe, vai ter sempre, né? E então, na verdade, quando eu acesso, eu acho que eu tenho essa facilidade de encontrar o eu da pessoa que eu tô lendo, ou o espírito, ou a alma, como que, né? Como a gente queira chamar também. Ah, o meu espírito. O que é meu espírito? É meu eu é tua superior, alma, né? A minha alma. tua essência divina. Eu acho que eu sou assim também. Como tem outros leitores que, como ela falou, que É um vem os coletivo, mentores, a gente, quando a gente está treinando, a gente tende a imaginar realmente uma coisa bem física. Um senhor, um gnomo, alguém que venha trazer as respostas. Mas isso é só no início, né? Mas o mais legal é, assim, da pra gente perceber encaminhar. no que isso é útil, né? Como é que a gente aplica isso. Porque, assim, pra mim isso me trouxe muitas respostas que me trouxeram uma tranquilidade acerca de várias dúvidas que eu tinha e me fizeram entender que direção eu tinha que tomar na minha vida. Então, acessar essas informações é uma das formas, né, que a gente tem desse processo de autoconhecimento, porque é uma salada de coisas que a gente passa, de dúvidas que a gente tem, de inseguranças. E muitas vezes, se não fossem por essa informação dos registros, eu não teria tido tantas providências que eu tomei, né, com relação a isso na minha vida, e não seria hoje a pessoa que eu sou. Então, eu entendo que isso é um presente que a gente tem, uma ferramenta maravilhosa, e que usada com responsabilidade, como eu sempre digo, tem que ser sempre para você se melhorar. Tem que ser útil, não pode ser uma coisa, não pode ser banalizada, né? Então, é muito sobre isso, né, amiga? É porque a gente não quer entrar às vezes nos pormenores, entrar em questões da nossa vida privada aqui, mas me ajudou bastante. Você me ajudou muito. Mas às vezes, só de saber um pouco da tua origem, por exemplo, tem leituras, vou até citar aqui ela, a Anne Ganho. Ela mora em Miami, eu acho que ela é brasileira, ela é loira, mas ela é brasileira. Todas somos loiras. Ela é brasileira, E, assim, ela me ajudou bastante. Porque ela faz uma leitura e ela vai por camadas, né? Camadas, que são nossa aura, tem algumas camadas, e ela vai acessando. E em algumas das visões que ela teve, ela acessou 2 vidas anteriores minhas, que na verdade eu acho que é a minha essência, a minha centelha divina, meu eu superior escolheu aquilo para mostrar ela, porque me trouxe um entendimento de um comportamento que eu consegui trabalhar. Isso foi em 2020 que eu fiz, ou foi em 2021. E eu comecei a ter alertas para mim mesma. Olha aí, Gabriela, você entrando nesse mesmo comportamento aí daquela tua encarnação anterior. E aí eu comecei a ser uma observadora de mim mesma. Eu acho que o autoconhecimento traz isso. A gente passa a ser uma observadora de nós mesmos, né? Então é uma coisa que a gente fazia no automatismo, que não nos trazia um caminho de fluidez na vida, e a gente ficava com os bloqueios, com coisas emperradas. Você consegue observar aquilo e você começa a se policiar, né? Então, ela me trouxe essas vivências de outras vidas, que eu vi um comportamento que eu não queria mais para mim. Então, de 2021 para cá, eu comecei a ser observadora de mim mesma, e eu consegui ver que eu consegui agora, de certa forma, automatizar. Nunca mais eu caí nisso, sabe? Então, eu senti, na prática da minha vida, uma mudança, uma melhoria no meu comportamento. E isso foi muito valioso. Eu acho que pegando o gancho no que você falou, Gabi, os registros, como o autoconhecimento, né, em si, quando a gente entra nesse processo, e os registros, eles nos trazem informações de vidas passadas ou informações que exatamente naquele momento você precisa saber. Mas mais do que isso, ele nos ensina que ninguém é inocente, entendeu? Assim, na vida, a vida é um aprendizado eterno, né? Sim. Então, a gente às vezes fecha os nossos olhos e acha que você é uma pessoa tem muita, sua sorte não é tão boa, você não dá certo para isso, não dá certo para aquilo, ai,
você é um pobre coitado na vida. Tipo, no sentido de... É um vitimismo, né? né? Um vitimismo, isso. E aí, quando você começa esse autoconhecimento, e quando você começa a ver as coisas, entender como esse seu eu agiu no passado, né? Como foi os aprendizados que você deixou de ter, que você não quis aprender, enfim, sabe? Aos pouquinhos você vai se, né? Isso que é o se autoconhecer, né? Você começa a descobrir que você não é tão inocente, que você, se você tá tendo dificuldades em alguma área da sua vida hoje em dia, talvez porque lá quando você teve a oportunidade de aprender, você, tipo, fugiu da escola, entendeu? Mas assim, mas o bonito de tudo isso, né, é que é o momento, você descobre isso e você consegue remediar. Eu gosto muito de uma palavra que é ressignificar, né? Então, eu tenho, as pessoas que eu tenho lido e que eu tenho, para mim, né, para mim e para os outros, eu vejo isso. Os registros acásticos, hoje em dia, para mim, se eles são... eu uso a palavra ressignificação acástica quase, porque eu vou lá no seu passado, eu vejo, olha, aconteceu isso está te atingindo hoje, você tá ruim por causa disso hoje, vamos fazer diferente, né? Vamos trazer um novo sentido para aquele sentimento que era dolorido, né? Eu acho que tudo tem duas maneiras de você ver. É também, então, um trabalho de cura, né? É um trabalho de cura. Sim. Com certeza. Eu Eu ia falar que a minha leitura hoje em dia, dos registros acásticos, eu saí um pouco dessa parte que só perguntas e respostas. Eu falo que realmente é um trabalho de cura. Porque é isso que eu estou fazendo atualmente. Eu vou ressignificar a dor. Vejo qual é o seu problema e eu tento fazer de uma forma que né, às vezes, séculos passados, aconteceu um trauma na sua vida e você vem trazendo aquilo e vem repetindo, né? Sim. E a gente tenta trabalhar lá onde aconteceu. Sim. Né? E na maioria das vezes tem dado certo. Sim. Talvez, assim. Eu vou então aqui me expor um pouquinho. E vou contar uma experiência com a Silvia, né? Até, afinal de contas, a gente tá aqui pra quê, né, gente? A gente vai falar das nossas experiências e, enfim. Eu, como falei naquele vídeo sobre a nossa história, teve um episódio em casa que nada é por acaso. Então, os livros que eu fui lendo, como eu contei, uma pessoa num salão aleatoriamente me entregou um livro da biografia do Yogananda para eu ler e disse que sentiu que tinha que dar aquele livro para mim. Ela foi buscar no carro dela e me entregou. Aquilo foi uma primeira coisa. Depois eu ganhei de aniversário a biografia, a Roda do Tempo, da doutora Elizabeth Kubler-Ross. E eu comecei a ficar curiosa. Mas o que me levou mesmo para esse caminho que eu tô foi em me matricular no curso na Comunhão Espírita. Que eu acho que a maioria de nós que chega nesse caminho mais espiritualista, de fazer várias buscas nesse caminho, eu acho que acaba sendo, a entrada acaba sendo o kardecismo, né? Que é onde a gente aprende muito. Você também, né? Sim, também. Então, assim, e essa minha entrada foi levada por uma razão que aconteceu na minha casa. Eu tenho 2 filhos e o pequeno ia fazer 3 anos. Tinha 2 anos e 11 meses e 10 meses e ele acordou de madrugada e falou assim... Veio pra minha cama, eram as 4:30 da manhã, sentou na minha barriga e falou assim, mamãe tá viva ou mamãe tá morta? Eu digo, tá sonhando, meu amor tá sonhando, é um sonho ruim, vamos dormir. Não, mamãe tá morta. Eu digo, não, mamãe tá viva. Não, mamãe era uma mulher e mamãe morreu dentro do carro. Eu digo, ai meu Deus, tá sonhando, filhinho, vamos dormir. Vai pra casa, vai dormir. Aí prepara ele pra escola. Na cadeirinha, no carro, ele, meu filho mais velho, e ele lá de trás, eu vejo pelo espelhinho. Mamãe, uma estrelinha que tá no céu. Mamãe tá morta. Eu digo, não, mamãe não tá morta, mamãe tá viva. Essa criança ficou uns 10 dias a dizer que eu era estrelinha no céu, que mamãe tinha morrido dentro do carro, que eu era uma mulher. A fala dele de que eu era uma mulher é como se ele estivesse vendo outro rosto. Como eu não tinha, assim, ainda os aprofundamentos que crianças até os 7 anos ainda estão com a glândula pineal pouco calcificada, ainda tá essa anteninha para o mundo espiritual, tá muito ativa, e que eles têm lembranças
de outras vidas, e daí você vê crianças pequenas lembrando como toca piano, falando um idioma, lembrando que era piloto de avião na Segunda Guerra. Então tem isso. Se for buscar no YouTube, vai estar assim de história de criança pequenininha, lembrando, né, das vidas anteriores. Mas eu não sabia disso. Então eu achei que ele estava tendo sonhos premonitórios que eu ia morrer de acidente de carro. Resultado, fiquei morrendo de medo, não queria mais dirigir meu carro. Pedi socorro à minha mãe. Eu morava em Brasília, aqui em Brasília, minha mãe no Recife. Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, não quero mais dirigir meu carro. Minha mãe veio, achou que eu estava louca. Aí minha mãe quis visitar uma conterrânea do Recife, que morava aqui há algum tempo, e nós fomos visitá-la. E Deus é tão bom, porque essa conterrânea, que é da minha época, que somos da mesma idade, fomos adolescentes juntas, ela era a única pessoa espírita que eu conhecia em toda a minha adolescência. Todo mundo era católico lá, no meu círculo, né? Nem evangélico, era católico. Então, assim, e aí nós fomos visitá-la, e ela perguntou, Gabi, como é que você tá? E eu contei a história. Fez, não, você não vai morrer num acidente de carro. Isso aí é que seu filho tá lembrando de uma vida, ele tem 3 anos, ele tá com isso à flor da pele ainda, tá bem recente para ele. Então ele tá tendo a lembrança de vocês dois, provavelmente em outra vida. Mas, se você quer se tranquilizar, vai aqui. Aí eu me indicou para comunhão espírita, ali na L2 Sul. Eu fui. E nesse ir lá buscar entender isso, eu fiquei 3 anos estudando, né? Aquele chama PADES e tal. E lendo tudo, de Chico Xavier, né, de Kardec e tudo. E eu entendi. Só que o que acontece? E isso me enveredou, eu fui buscar outras coisas. Só que quando a Silvia fez essa leitura... Isso foi quando, mais ou menos? Há uns 20 anos atrás? Isso, se ele tem hoje 21, vai fazer em junho 21, foi há 17 anos atrás. Então, só que quando ela fez essa leitura para mim, teve um propósito. Por quê? Foi em 2022. 2022. Em 2022. Eu tava a louca das terapias holísticas, eu tava buscando tudo. Então eu fazia todo mês alguma coisa. Você tava nessa também, nós todas aqui, né? Sim. Então o universo se abriu e a gente queria uma apometria todo mês, uma ayahuasca uma vez a cada semana, uma loucura. E eu fiquei pensando, por que eu tô nessa busca tanto? Será que eu quero estar sempre buscando pistas, se isso é verdade, se eu não sou a louca? Pisciano, né, gente? Pisciano tem ilusão e tal, né? Então, assim, eu acho que eu tava querendo confirmações. E essa aqui tava no auge do curso dela, querendo fazer leitura de todo mundo. Nesse quarto aqui, segurou a minha mão. E eu tinha contado nunca nada disso, né? Eu nunca tinha contado porque eu até tinha me esquecido. Então eu não contei para as meninas a história do meu filho. Quer que eu conte como foi? Quero. Então, eu fechei os olhos, né, e comecei a ver uma paisagem tipo Velho Oeste, né? Tipo, você falou assim, tipo ali onde tem o Grande Canyon. Assim, sabe aquelas estradas americanas que, enfim, aquela coisa seca de areia, assim, aqueles matinhos passando, assim. Mas, enfim, e aí eu vi uma senhora, uma mulher, já era, sei lá, era uma mulher, não era velha nem nova, era uma senhora. Com um vestido da época, não sei, assim, sei lá, uns 1800 alguma coisa, enfim. Você falou pra mim, sabe o quê? Você estava com aquelas roupas de O Vento Levou. Você falou pra mim. Aqueles vestidos. Que tem uma parte da frente como se fosse uma vental. Era um vestido meio roxo, meio marrom, meio marrom e meio roxo, não sei. E ela estava sentada nessa estrada, esperando alguém, e eu lembro bem da mala, aquelas malas antigas. Acartonada, assim. Acartonada, isso, que era de papelão, né, tal. E aí vem um carro muito antigo também, eu não sei. A gente não, nas visões, você não fica questionando o que aparece, você só aceita. Aí veio aquele carro bem antigo, e como quem parou e ela entrou nesse carro. Então, ao mesmo tempo que eu me sentia dentro do corpo dessa mulher entrando no carro, eu olhava, eu via um motorista, ela entrou atrás. Eu via o motorista, na verdade eu não via o motorista, eu via só os braços dele dirigindo. Então, ao mesmo tempo eu era o motorista e ao mesmo tempo eu era essa mulher. Em um certo momento essa mulher virou e tinha uma criança, um menino, branquinho, de cabelo pretinho, todo assim... Feliz em me ver, que você falou. Feliz em vê-la, né? E aí Quando ela falou isso pra mim, meu coração saiu da boca, o que aconteceu? Eu comecei a
Ela começou a gritar, a chorar, assim, eu falei, meu Deus, falei alguma coisa. Errada. E assim, na verdade, O coração quase veio não pra tinha boca. visto nunca nada pra ninguém. E aí ela começou a falar, e no que ela começou a falar, eu via o carro como se esse carro tivesse caindo numa... Era uma, sabe essas estradas mesmo de faroestes longas, assim, e de repente tinha um abismo, alguma coisa, cheio de pedras. Aí eu via as pedras rolando e eu imaginava que era o carro que estava descendo. Mas assim, é muito sutil, assim, eu via as pedras rolando e imaginando que o carro estava caindo. E aí ela me contou essa história. Pra mim, eu associei na hora que ela falou que você entrou no carro e quando você olhou pro lado tinha um menininho e te olhou com a carinha toda feliz. Na hora, pra mim, era o meu filho. Era meu filho caçula. Mas qual o motivo? Por que a espiritualidade quis mostrar isso? Porque eu tinha feito no mesmo mês a leitura, que eu acho que foi da Anne Ganho, que ela falou umas coisas muito importantes pra mim, pra eu me entender. E eu falo assim, Gabriela, você acredita em qualquer coisa. Então eu tava aqui naquela coisa meio sem acreditar. Mas a leitura tinha mensagens importantes pra mim, a da Anne. E na hora que você fez isso, não tinha passado nem um mês, amiga. E você me deu a cena que me remeteu a 17 anos anteriores, que eu nem lembrava, onde meu filho falava, mamãe era uma mulher e mamãe morreu dentro de um carro. Na hora que você trouxe isso, não foi a importância de eu corroborar que de fato era uma lembrança do meu filho. Foi me trazer a certeza de que o que eu tinha visto antes, na leitura anterior e nas outras coisas que eu fiz para autoconhecimento, que eu podia validar aquilo, você entendeu? Então não foi por acaso, foi importante para mim, sabe? E foi isso. Uma experiência... Eu me expus aqui, mas isso é só uma pontinha, tem muitas histórias. Muitas. Você pode contar alguma experiência, Ju? Eu tive, assim, bom, a experiência, a primeira vez foi com a Anne também. Você fez com a Enganho também? Fiz. E aí ela me falou muito das minhas relações familiares. Ela viu cenas no meu passado, assim, ela relatava que me via numa época muito, como se fosse uma época medieval e que eu como se eu estivesse fugindo, me escondendo, ela me via presa. É como se eu tivesse sido presa por alguma coisa injustamente e ela disse uma coisa importante pra mim, que eu tinha um sentimento muito forte contra a injustiça. E na mesma hora eu entendi, porque desde que eu sou muito jovem, sempre que alguém era injusto comigo, isso me dava uma E você raiva nasceu muito libriana, grande. né? Sou libriana. E eu sempre senti muita raiva de injustiça e assim, até meio descomunal. E também essa questão de ficar presa, até eu entendi, porque eu sou muito claustrofóbica. E eu entendi muito que essa memória que ela teve me explicou certas coisas, né? E ela também trouxe ela falou muito nitidamente sobre pessoas da minha família. Gente, parecia que ela conhecia as pessoas. Que ela narrou, assim, exatamente como eles são. E falou um pouco de relações que existiam no passado. E que explicam um pouco de tudo que acontece hoje. Então, pra mim, trouxe um entendimento, assim, porque a gente se questiona tanto, por que tal coisa é assim, por que tal pessoa é assim. Então, foi muito bom. E eu quero fazer outras tantas vezes, né? Assim que a Silvinha tiver disposição. Não, Silvinha já trabalhou com cura comigo, mas eu não vou dar detalhes aqui, mas é uma questão familiar também, que ela conseguiu, dentro da leitura, me dar um entendimento do porquê daquela relação difícil. E ao mesmo tempo ela visualizou ali uma cura para a situação e que de fato eu senti o peso, porque não é que a situação, essa relação pessoal familiar que eu tenha de repente por conta da leitura da Silvia, ficou ótima, mas o meu entendimento daquilo é como se algo tivesse suavizado no meu coração, sabe? Ela ressignificou os fatos do passado. É isso, né? É isso. Então... E, por exemplo, a Ju. Não é que a Ju vai deixar de se chatear e se ficar muito possessa com a injustiça, mas ela vai entender que
o peso que tinha por conta disso. É. E talvez agora ela contemporize. Exatamente. Porque ela sabe que tem um trauma, Exatamente. uma questão psicológica. Essa compreensão faz a gente Contem- mudar. é, A gente começa, ressignificar. a gente ressignifica e começa a ponderar melhor as situações. Quando você se vê numa situação de injustiça, hoje, eu tenho um outro olhar sobre isso. Eu não tenho mais aquela coisa. Eu tenho Aquela indignação ferrada. aquela indignação. Eu tenho um olhar diferente. Você vê que tem um peso ali que veio de traumas. Exatamente. E que hoje você não tem mais esse trauma. Então você pode lidar com essa questão hoje sem ser um caso de vida ou morte, né? Exatamente. Então, Silvinha, você podia dizer pra gente como a gente encontra? Qual o nome da tua página? @renascer acástico. Pois é, vocês podem ir lá conhecer. A gente coloca aqui na descrição do vídeo, né? Ah, melhor. Então a gente espera poder trazer um dia, de repente, uma leitura de registro acástico aqui ao vivo para vocês. Foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, desse compartilhar. Foi um prazer. A gente espera que seja útil para vocês e na próxima vez a gente vai trazer mais novidades. Beleza, gente. Obrigada. Tchau. Até Beijo a pra todo próxima. mundo. Tchau. Tchau.